Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou analisar os dividendos do Itaú. Então eu vou fazer aqui a análise completa e vou deixar até mesmo o preço teto para você saber se as ações estão caras para dividendos ou se as ações estão em bons preços para você comprar e receber bons dividendos. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já chega logo se inscrevendo no canal e deixando a likezeira para dar uma força aqui para o investidor raiz para a gente continuar crescendo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, eu sempre gosto de começar a análise com esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele é muito importante, tá? É o gráfico que mostra o histórico de lucros e proventos pagos pela empresa. Então, nessas barras em azul representam lucro, as barras em verde representam os proventos. Aqui temos algumas coisas que eu gosto de ver. Primeiro ponto, se a empresa deu lucro e pagou dividendos nos últimos anos. Então, aqui nós conseguimos ver que são 10 anos que o Itaú não deu nenhum prejuízo e são 10 anos pagando dividendos. Esse é o primeiro ponto importante da gente olhar. Ponto positivo aqui para o Itaú, inclusive. Quando você for buscar empresas que pagam dividendos, é importante que você busque, primeiro, empresa que dá lucro. Se ela não dá lucro, vai ser difícil dela te pagar dividendo. E segundo ponto, que ela já tenha um histórico de pagar dividendos nos últimos anos, né? Não adianta você pegar uma empresa que pagou muito dividendo uma vez, depois não te paga mais. Você que vai investir pensando em dividendos, você vai querer continuar recebendo dividendos para o resto da vida. Então, a empresa que tem esse histórico, isso aqui já é um ponto positivo. Outra coisa que nós conseguimos analisar através desse gráfico é quanto do lucro o banco está distribuindo através de dividendos e juros sobre capital próprio. Repara para você ver que de 2015, 2016, 2017, ele veio aumentando ali o quanto ele distribui. Até que chegou 2018 e 2019, que o banco distribuiu praticamente o lucro todo. Então, quem investiu lá no Itaú lá em 2019, lá em 2018, deve ter percebido que a ação do Itaú estava ali com 8, 9% em dividend yield. A Itaúsa também estava com dividend yield bem elevado. Por quê? Porque ela estava pegando praticamente o lucro todo e distribuindo com seus acionistas em forma de dividendos. Quando veio a pandemia, aconteceu que o lucro deu uma diminuída, o banco foi conservador, etc. Não vou ficar detalhando muito sobre isso, né? Mas o lucro diminuiu e depois disso ocorreu que o banco ele segurou boa parte dos seus lucros. Então repara que 2021, 2022, por exemplo, o lucro aumentou, mas o banco estava distribuindo aqui uma parcela bem menor que ele distribuiu, por exemplo, em 2018 e 2019. Foi uma estratégia do banco. Então é importante que você analise isso, a capacidade que a empresa tem de te pagar dividendo, tá? Quando uma empresa ela distribui o lucro praticamente todo, o dividendo fica baixo, é porque a ação está cara. Agora, por exemplo, se a empresa distribui uma parcela menor aqui do seu lucro e mesmo assim o dividendo fica bom, nesse caso a empresa ela vai estar barata. Então não adianta você ficar olhando somente o dividend yield, você tem que ver a capacidade que a empresa tem de te pagar dividendos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas aqui já dá para ver que o banco ele está distribuindo ali algo próximo de 40% do seu lucro, menos da metade. Ele não está pegando o lucro todo e distribuindo em forma de dividendos. E a última coisa que eu gosto de olhar nesse gráfico, por último, mas não menos importante, é buscar uma tendência de crescimento nos lucros. Então aqui nós conseguimos ver que o lucro cresceu, né? A gente busca empresa que dá lucro e que o histórico, é claro que não vai ficar ano a ano, tá? Nenhuma empresa fica o tempo todo crescendo lucro, mas você pegar um histórico e ver que a longo prazo esse lucro apresenta uma tendência de crescimento. Então o Itaú ele tem todas essas características. Ele deu lucro nos últimos anos, pagou dividendos nos últimos anos, o lucro está crescente e repara que é um dividendo sustentável também. O que é um dividendo não sustentável, Daniel? É o banco ficar o tempo todo, a empresa ficar o tempo todo distribuindo acima do seu lucro. Dessa forma, ela vai estar queimando caixa e isso aí uma hora a conta não fecha. Então, a princípio, olhando para esse gráfico, o Itaú tem as características que nós buscamos para dividendos. Vamos continuar aqui a análise. Outra coisa que eu gosto de olhar é o dividend yield, tá? Geralmente, quando a gente pensa em dividend yield, eu gosto de receber pelo menos 6%. Repara que ele está com 7,1%. Mas mais importante que olhar o dividend yield é também olhar o PL. Ô Daniel, por que o PL é importante? Porque através do PL, você consegue ter uma noção se ele está em um preço onde ele seja capaz de pagar um dividendo interessante. Daniel, me explica melhor sobre isso que eu não entendi. Hoje, o PL do Itaú, vou até aumentar aqui a tela, está em 8 vezes e meia. Esse PL, quando ele chega a 15 vezes
ou mais, se o banco distribuir todo o seu lucro, ele vai conseguir chegar no 6%, tá? Agora, por exemplo, se a empresa tem um PL de 20 vezes lucro, mesmo se ela pegasse todo o seu lucro e distribuísse com seus acionistas, ela não conseguiria chegar no piso que eu gosto de considerar o ideal de 6%. Ou seja, quer dizer que a empresa está cara. Então, no caso do Itaú, ela está com um preço interessante, está pagando um dividend yield legal. Agora, vamos analisar os meses que ele costuma pagar. Repara que o Itaú tem a vantagem de pagar todo mês, tá? Repara que todo mês tem uma distribuição de dividendo, já tem dividendo programado até para 2025, então ele tem um pagamento mensal, mas tem alguns meses que ele paga mais. Repara que a maioria dos meses é 1 centavo, ó, 1 centavo, mas repara que tem mês aqui, ó, tem uma distribuição que ainda não saiu a data, que vai ser de 27 centavos, aqui no mês 8 ele pagou 25 centavos, no mês 8 novamente 25 centavos, então tem alguns meses que ele costuma pagar mais. O que eu vou olhar aqui agora, né, é a questão que se o banco anuncia e paga rápido ou se ele anuncia e demora para pagar. Então, por exemplo, essa distribuição aqui de agosto, ele anunciou em março e pagou em agosto, então demorou a pagar, né? Por exemplo, esse juros sobre capital próprio, a Datacom, é interessante que a Datacom esteja próximo da data de pagamento e que pague várias vezes. Aqui você já conseguiu ver que o banco paga várias vezes ao ano, mas também não faz tanta diferença porque é 1 centavo a distribuição, né? O que mais faz diferença são as distribuições maiores. Essas distribuições maiores costumam ocorrer em março e agosto, tá? São 2 meses que ele costuma pagar mais. Ah, Daniel, se a empresa paga uma vez só no ano, quer dizer que a empresa é ruim? Não, não tem problema. Eu considero o mais importante é você analisar no ano quanto que a empresa está te pagando frente ao preço que ela tá bom? Mas é claro que se a empresa paga 2, 3, 4, 5 vezes ao ano, é melhor por quê? Porque tem um fluxo maior entrando na sua conta para você reinvestir. Mas você que está no período de acumular, não fica muito nessa besteira, eu só vou investir numa empresa que paga 3, 4 vezes ao ano porque eu quero ter um fluxo. Você está no período de reinvestir, você vai gastar o dinheiro? Você não vai gastar o dinheiro agora, você está acumulando. Então, o mais importante é você receber o máximo de dividendo possível de empresas que sejam saudáveis, né? Também não adianta você receber um dividendo de uma empresa que está só descendo ladeira. Então, o interessante é isso, no ano você receber o máximo possível, mas é claro que se tiver uma recorrência maior, fica melhor. Então, nesse caso aqui, né, é o que eu falei, ele costuma pagar em março e agosto, 2 vezes ao ano, a maior distribuição, e tem aqui esse 1 centavo que fica pingando aqui toda hora também, mas 1 centavo para você receber um bom dividendo a 1 centavo, você tem que ter muita, mas muita ação do Banco Itaú. Mas aqui, né, a gente já consegue ver isso. E sobre o anúncio e pagar rápido, repara que, ó, 31 de janeiro e pagou 1 de março, 21 de fevereiro e pagou 8 de março. Essa distribuição foi boa, tá? Aqui, ó, a Datacom estava perto da data de pagamento. Aqui vamos reparar outra, 21 para pagar em agosto, aqui já demorou. Vamos pegar outra, 20 do 6 para pagar 30 do 8. Aqui foi razoável, não demorou tanto. Outra distribuição grande que é anunciada é a Datacom no mês 9 e ainda não tem quando vai pagar. Então, assim, em algumas situações ele anuncia e paga rápido, e outras situações ele anuncia e demora, tá? O interessante seria que toda distribuição anunciasse e pagasse rápido, mas isso também não é algo que você precisa se preocupar tanto, tá bom? Agora, por falar em algo que você precisa se preocupar, o preço, tá? Quando a gente fala de preço, realmente é algo muito importante de você analisar. Então, aqui eu vou te ensinar como você calcular o preço teto de acordo com o método do Bazin, que inclusive o grande Barsi gosta de usar bastante essa estratégia. Então vou abrir aqui para você agora o preço teto do Banco Itaú. Só que antes de abrir, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimento. Se você quer estruturar uma carteira vencedora para você receber uma renda mensal cada vez maior e atingir a sua liberdade financeira, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer a análise da sua atual carteira, eu vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo, primeiro link na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp.
WhatsApp para mais informações. Então vamos lá. Bom, basicamente, tá, o preço teto, como que ele é calculado? Você pode fazer o seguinte, pegar o dividendo dos últimos 12 meses, olha só, aqui em cima tá aqui, ó, dividendo dos últimos 12 meses, R$ 2,34. Então como que seria o preço médio aqui? Você pegar R$ 2,34 e dividir por 6%, que seria o valor máximo que você poderia pagar nas ações, que daria aqui R$ 39,00, considerando o dividendo pago nos últimos 12 meses. Porém, eu gosto de ser um pouco mais conservador nessa análise. Por quê? Porque pode acontecer de um ano a empresa pagar muito dividendo, o outro ano a empresa pagar muito pouco. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar a média. Então, fazendo esse cálculo aqui da média dos últimos 5 anos, eu já calculei antes, para não ficar aqui no vídeo tendo que fazer continha com você. Nos últimos 5 anos, o banco pagou R$ 7,26 por ação ao todo. Eu vou dividir por 5, que dá uma média de R$ 1,45. E aí eu vou dividir por 6%. Daria aí o valor de R$ 24,20, sendo que hoje, né, as ações do Banco Itaú estão em R$ 32,08. Então tá acima, né, considerando a média. Atualmente o preço do Itaú não estaria bom para você comprar, tá bom? Mas aí você pode analisar, Daniel, eu quero trabalhar com os últimos 3 anos, enfim, você pode fazer da forma que você achar melhor. Por exemplo, só nesse ano de 2024 já foi R$ 2,08, então tá bem acima desse R$ 1,45 que eu calculei aqui na média, beleza? Mas basicamente essa é a forma que você pode utilizar aí para você tirar o preço teto. Lembrando que não é para você comprar uma ação só porque às vezes ela está abaixo do preço teto, tá? Isso aqui eu só estou considerando os dividendos. A gente analisou apenas os dividendos. Você precisa analisar a empresa toda para você tomar uma decisão e não somente os dividendos, valeu? Se você gostou dessa análise, deixa aqui um código de alguma empresa que você gostaria de ver a análise dos dividendos. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.